Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade à nossa aula de clínica médica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hepatite, tá? O que vocês precisam saber sobre hepatite? Primeiramente, que é uma doença que ocorre entre humanos, tá? Entre seres humanos, a sua transmissão. A hepatite, ela pode ser crônica ou pode ser aguda, pode causar danos temporários ou permanentes no fígado, tá? Essa palavra, né, hepatite, significa processo inflamatório no fígado. Existem 3 tipos mais comuns de hepatite que vocês terão mais contato: hepatite tipo A, tipo B e tipo C. Qual a diferença? Inicialmente, o vírus, tá? O vírus da hepatite tipo A é o vírus HAV. O vírus da hepatite tipo B é o HBV e o vírus da hepatite tipo C é o HCV. Então, são 3 tipos de vírus diferentes. A transmissão das hepatites também são diferentes, tá? Do tipo A, né, para vocês decorarem, assimilarem, normalmente a transmissão ocorre por água, por alimento, né, que rima com o A. Então, alimentos contaminados com o vírus, água contaminada com o vírus, tá? Então, ela dá-se normalmente a esse tipo de transmissão. A hepatite tipo B, a transmissão mais comum é por transmissão sexualmente, tá? Então, por meio de relação sexual. Principalmente, a incidência é maior em mulheres. Por quê? Durante o ato sexual, o que acontece, né? Ocorrem microfissuras dentro da vagina da mulher e no órgão sexual masculino também. Essas microfissuras sangram, tá? Só que o que vai acontecer? O homem, ele vai retirar o pênis, né? Terminando a relação, vai lavar, vai continuar a vida. A mulher, ela também pode lavar a sua vulva, né? A região externa da vagina e continuar a sua vida. Só que a parte interna, né? E como esse vírus é muito resistente, o que vai acontecer? Ele vai sobreviver lá dentro, vai penetrar nas microfissuras, tá? E vai contaminar, vai transmitir o vírus da hepatite tipo B. É muito mais comum em mulheres, mas existem nos homens também, tá? E a forma de transmissão, sexualmente transmissível. A hepatite tipo C. A hepatite tipo C, a transmissão ocorre por transfusão sanguínea, tá? Muitas pessoas se contaminaram em meados da década de 90, tá? Antes da década de 90, por exemplo, por transfusão sanguínea. Nessa época não tinha um estudo, né, um exame laboratorial para analisar o volume de sangue, se há alguma doença nesse sangue que foi doado. Então, assim, a transfusão, quando a pessoa necessitava, era realizada, sem nenhum critério. Então, o que acontecia? As pessoas acabavam se contaminando, tá? E também ocorre devido ao compartilhamento de agulhas e relação sexual também. Tranquilo? Qualquer dúvida vão me falando. E como que se define a hepatite tipo A? O paciente não precisa apresentar icterícia obrigatoriamente. O que é icterícia? Coloração da pele amarelada, esclerótica, né? Que é a parte branca dos olhos amarelada, tá? Não necessariamente isso vai acontecer, tá? O período de incubação do vírus normalmente demora entre 2 a 6 semanas. O modo de transmissão, oral fecal. Como assim oral fecal? Contato com alimentos, tá? Contaminados por vírus. Oral fecal, nossa, lembra fezes? Sim. O vírus, normalmente, ele é transmitido por meio das fezes. Então, com o consumo de água, né, por exemplo, sem um critério de esterilização, pode ser que haja presença das fezes na água, tá? No alimento também.
Então, por isso que exige uma desinfecção, tá? Esterilização da água e desinfecção do alimento antes do consumo, tá? Ou pelo simples fato de quem está preparando o alimento não tiver uma higienização correta das mãos após a evacuação, pode transmitir, né, o vírus por meio da má higienização. O vírus presente nas fezes, é importante lembrar, tá, pessoal? Lembrando que esse vírus ele pode permanecer por até 4 horas na pele, nas mãos. Então, vai vendo, né? Se a pessoa tiver algum contato na hora de ir no banheiro com as fezes, tá? Ah, como que isso acontece? Durante a higienização, tá? A pessoa vai se limpar, vai apertar a descarga, não higieniza as mãos, né? Por mais que não fique aparentemente o contato das fezes, nas mãos visível, se tiver contato e essa pessoa não higienizar as mãos, o vírus fica vivo lá por até 4 horas. Além dos alimentos, da água, também pode contaminar objetos, tá, pessoal? Então, não é só por meio dos alimentos, ingestão, e também por objetos contaminados, tá? E aí, quando a gente coloca a mão nesse objeto, dinheiro, caneta, maçaneta, descarga, leva a mão à boca, por exemplo, aos olhos, ao nariz, acaba se contaminando com o vírus, tá? Característica principal desse vírus. A vantagem é que ele não evolui para uma forma crônica, ou seja, não evolui para uma forma incurável, tá? Então, normalmente, ele continua com sintomas agudos. É uma doença aguda, é aquela doença que tem tratamento e cura. A crônica não tem cura, mas tem um tratamento para manter a qualidade de vida, tá? O diagnóstico dá-se por meio de anamnese, exame físico, exame laboratorial. Esse teste laboratorial, normalmente, quando é utilizado com a coleta de sangue, vai procurar se existe anticorpos, tá? Reagindo para combater esse vírus. Então, vai aparecer lá no exame. E exames de fezes, procura-se o vírus nas fezes também. Sinais e sintomas da hepatite tipo A. Às vezes, ela pode ser assintomática, ou seja, não apresentar nenhum sintomas, tá? Ou às vezes os sintomas passam-se despercebidos, como se fosse uma virose, um mal-estar, tá? Um período ali complicado, sem que haja um diagnóstico da hepatite, tá? E os sinais e sintomas mais comuns, que vocês vão ter mais contato, que vão ouvir mais relato, são esses seguintes. Icterícia pode acontecer, a pele fica com uma coloração amarelada, tá? Hipertermia, que é o aumento da temperatura. Dor muscular, tá? Cansaço, fraqueza. Inapetência, que é a falta de apetite. Uma das principais queixas, né, que acabam ocorrendo é náusea, vômito e diarreia, tá? E por conta disso, ocorre consequentemente o emagrecimento. O que acontece? A pessoa sem apetite não vai se alimentar, tá? No momento em que a pessoa vomita, que apresenta diarreia, ela está eliminando eletrólitos importantes, tá? Nutrientes importantes. Então, ela vai ter uma deficiência nutricional, vai ter emagrecimento, tá? Tratamento. Não existe um tipo de tratamento específico para hepatite tipo A. O que existe é tratamento dos sintomas, que a gente chama de tratamento sintomática, tá? Então, deu febre, antitérmico, deu dor, analgésico, deu náusea, antiemético. Tudo para combater os sinais e sintomas que o paciente estiver apresentando no momento. A hidratação e o repouso fazem parte do tratamento não medicamentoso, tá? É muito importante estimular a hidratação devido à perda de volume de líquido, né? Por meio dos vômitos, né? Por meio das fezes, urina. Então, essa hidratação é fundamental, tá? Dieta. Então, a dieta deve ser hipogordurosa, ou seja, com baixo teor de gordura. E também hipoproteica, com baixo teor de proteínas. Por quê? O fígado, ele sintetiza, né,
gordura e proteína. Se ele não está realizando as atividades naturais dele, né, com eficiência, então não dá para sobrecarregar o fígado de gordura e de proteína, tá? Por isso a indicação da dieta. Profilaxia, ou seja, formas de prevenir, tá? Vacinação. Essa vacinação da hepatite tipo A, tá? Ela ocorre logo no momento do nascimento, no calendário vacinal infantil, tá? Então, ao nascer, a criança vai tomar a vacina da BCG contra tuberculose, né? E juntamente vai tomar a vacina da hepatite, tá? E essa hepatite é um combinado, tá? Do vírus da hepatite tipo A e B, tá? Então, é realizado no calendário vacinal infantil, tá? Nos períodos determinados. Outro tipo de tratamento é condições de saneamento adequada, né? Então, que são essas condições de saneamento? Não ficar exposto a esgoto a céu aberto, utilizar água potável, ingerir água fervida, né, natural, esterilizada, consumir alimentos somente se estiverem higienizados. O que é essa higienização? Água, né? Vai lavar e vai desinfetar, deixando esse alimento exposto. Mais ou menos assim o cálculo. Para cada 1 litro de água, coloca-se 1 colher de sopa de cândida, tá? Para poder fazer a esterilização de água sanitária. É um dos métodos para poder esterilizar e livrar os micro-organismos que estão presentes, tá? Lembrando que o vírus da hepatite A, a eliminação com esses cuidados ocorre naturalmente, tá? Somente quando o vírus ou a bactéria é muito resistente que vai precisar de uma esterilização mesmo. É necessária notificação compulsória, tá? Isolamento de contato. Então, o que vai fazer nesse caso? Como é por via oral fecal a transmissão, né? Esse isolamento de contato vai exigir avental, luvas, tá? Não é necessário máscara para o atendimento e não é necessário óculos também, tá? Cuidados de enfermagem, realizar a notificação compulsória, manter o paciente em isolamento de contato, tá? Isolado. Manter as precauções de isolamento de contato, que é a utilização de avental, de luvas, propé, tá? Orientar sobre a importância da dieta hipoproteica, né? E hipogordurosa. Verificar os sinais vitais regularmente de acordo com a prescrição médica ou de enfermagem. Administrar medicações prescritas pelo médico, tá? Coletar material para exame, seja fezes, urina ou coleta de sangue. Observar o aspecto das eliminações, cor, aspecto, odor da urina e das fezes, tá? Tranquilo, pessoal? Então, sobre hepatite tipo A, qualquer dúvida, vão me falando, tá? Vou começar falando um pouco sobre a hepatite tipo B, tá? Geralmente, a hepatite tipo B, ela é fatal e causa degeneração das células do fígado, ou seja, necrose das células do fígado, como se fossem cicatrizes, tá? Permanentes, que não vão ter cura. A icterícia normalmente é, sim, um dos sinais e sintomas, tá? Uma da definição maior que existe aí, então vai haver presença de icterícia. O período de incubação, ele varia de 1 a 6 meses, tá, pessoal? Transmissão da hepatite tipo B. Parenteral, tá? Pode ser transmitida por via hematogênica, contato direto com sangue, por meio da transfusão, como eu comentei com vocês, contaminação de materiais, tá? Compartilhamento de agulhas. Sexualmente transmissível por meio do sêmen e dos fluidos vaginais, tá? E fluidos penianos também. E também pode ser transmitida no período perinatal, que é no período do nascimento, e por meio do aleitamento materno também. Então, as mãezinhas que têm hepatite tipo B não podem amamentar, tá?
O vírus HBV, que é da hepatite tipo B, ele é muito resistente, tá, pessoal? Então, ele pode permanecer vivo. Um exemplo muito usual aí para as meninas, né, que fazem suas unhas. Então, naquele alicatinho da manicure, quando ela corta uma cliente, né, faz algum cortinho e tem a presença de sangue, e se essa pessoa tiver o vírus, esse vírus fica permanente ali por até uma semana. Então, olha só a situação. Por isso que é muito importante a esterilização, tá? Desse material. Esterilização rigorosa. O diagnóstico se dá por meio de anamnese, exame físico, exame de sangue. Exame de sangue, né, vai coletar TGO, TGP, que são as funções do fígado. Hemograma, bilirrubina, tudo isso vai junto com a coleta, tá? Comum de sangue mesmo. TPA, que é o tempo de protombina ativada. E também, um exame que é interessante, é o antígeno Austrália, que é o antígeno específico de quem tem hepatite tipo B, tá? E a biópsia do fígado, vai retirar um pedaço do fígado e mandar para análise, tá? Esse procedimento é um procedimento cirúrgico. Os sinais e sintomas da hepatite tipo B, ele é um pouco progressivo, então ele vai se modificando conforme o histórico, o decorrer do tempo, tá? Então, os sinais e sintomas iniciais, tá? Mal-estar, inapetência, anorexia, prostração, o paciente sente-se desanimado, tá? Náuseas, vômitos, dores abdominais também. Então, assim, para vocês entenderem, na anatomia humana, qual é a localização exata do fígado? E aí? Lembram disso? Então, o fígado, ele é encontrado do lado direito, abaixo da costela, tá? Então, nós não conseguimos palpar o fígado normalmente. Só conseguimos palpá-lo quando tem alguma anormalidade que aumente o tamanho dele, tá? Então, quando ele está aumentado, está inflamado, é possível sentir. Então, as dores normalmente, como nós não estamos acostumados a sentir dor no fígado, né? Essa dor vai se irradiar para todo o abdômen. Então, o paciente vai se queixar de dor abdominal, tá? Quando essa doença complicar um pouco mais, né? Quando ela estiver num estágio avançado, o que vai ter de sinal e sintoma? Icterícia, tá? Que é o amarelamento da pele. Lesões urticárias, então são lesões em toda a pele. Prurido, que vai coçar essa lesão. Colúria, o que é colúria? A urina, ela fica a cor de Coca-Cola, tá? Com a cor exata da Coca-Cola. Chamamos de colúria. A colia também, que é a presença de fezes esbranquiçadas, tá? Então, parece que tem névoa lá nas fezes, ficam com um aspecto esbranquiçado. É um dos sinais e sintomas também no caso de um agravamento, tá? Complicações, hemorragias, encefalopatias, que são doenças cerebrais, né, do encéfalo. Alterações do padrão respiratório, pode levar ao coma, a uma parada cardiorrespiratória e à morte, tá? Tratamento. Quando falamos de tratamento medicamentoso, existem as medicações específicas para essa doença. Alguns exemplos dessas medicações, o interferon, por exemplo, a ribavirina, não precisa se apegar a esses nomes, tá, pessoal? Só por curiosidade. Tenofovir e lamivudina, tá? Nossa, que nome complicado. Fiquem tranquilos, é só para curiosidade de vocês, tá? Tratamento geral sintomático. Então, se houver febre, antitérmico, se houver dor, analgésico, para náuseas, antieméticos. Precauções de contato, isolamento de contato, dieta, tá? Pode ser que o médico oriente a uma dieta parenteral sem gordura ou por via oral também, hipoproteica e hipogordurosa.
e abolir completamente o uso de álcool, tá, pessoal? Para não causar mais lesões ao fígado. Profilaxia. Primeira profilaxia, que é a forma de prevenção, a vacinação, tá? Esterilização dos materiais. Limitar a transfusão sanguínea, não é para realizar muita transfusão sanguínea, tá? Notificação compulsória, isolamento de contato, precauções de isolamento. Com relação, né, ao tratamento não medicamentoso e orientações de enfermagem, então, quais são elas? Explicar, né, a importância da diminuição ou ausência do consumo de álcool, tá? Também da importância da dieta hipoproteica e hipogordurosa. Realizar notificação compulsória. Medicar conforme a prescrição médica. Manter o paciente em isolamento de contato, utilizar os EPIs para as precauções de contato, verificar os sinais vitais e anotar, e comunicar se houver alguma intercorrência. Observar nível de consciência, anotar e relatar caso ocorra algum problema, alguma alteração no nível de consciência, tá? Rebaixamento do nível de consciência, perda de sentido, tá? Qualquer tipo de alteração. Observar e anotar a característica das eliminações, tá? Se houver algum tipo de anormalidade. Observar a coloração da pele, se vai ter algum tipo de alteração, né? No caso da icterícia. Coletar exames laboratoriais se necessários, preparar o paciente para exame e encaminhá-lo para exames. E na hepatite tipo C, não obrigatoriamente, tá, pessoal? Vai ter a presença da icterícia. Muitas pessoas têm hepatite tipo C e não perceberam, tá? Acaba sendo assintomática. Na hora de fazer um exame que foram perceber o contato, tá? O período de incubação, ele varia de 15 dias a 2 meses que esse vírus fica incubado, tá? Vias de transmissão: perinatal, durante o nascimento, sexual, durante a relação sexual. Por meio do leite, tá? Não tem problema. Então, a hepatite tipo C não é transmitida pelo leite durante a amamentação. O sistema imunológico, ele não responde a esse vírus. Então, por isso que eu comentei com vocês que 80% das pessoas acabam não sabendo que tem a doença, tá? Porque não tem nenhum sinal e sintoma, não tem nenhuma reação. Só vai descobrir quando tem a doença, que tem a doença, né? Se houver alguma complicação, como a cirrose, por exemplo, né? Então, demora, às vezes, anos para começar a manifestar alguns sintomas, tá? E não é uma doença muito antiga, ela foi descoberta, teoricamente, recentemente, né? Em 1989, por isso que eu comentei que quem recebeu transfusão, né, em meados da década de 90, né, 1989, 88, 90, acabaram se contaminando, tá, por meio do sangue transfundido, pela presença do vírus, porque ele não existia ainda, né, o conhecimento sobre a existência dele. Então as pessoas acabaram se contaminando, tá? O diagnóstico também é baseado em exame físico, anamnese, exame laboratorial, né? TGO, TGP, que são as funções do fígado. Quantidade de bilirrubina, tá? Anticorpos, né? Reagindo contra o vírus HCV, dá para averiguar no exame laboratorial. E, em último caso, se o médico achar necessário, fazer a biópsia, tá? Sinais e sintomas. A maioria das pessoas não sentem nenhum tipo de sinal e sintoma. E muitas vezes, né, por não ter essa presença não ser sentida, manifestada por meio do sinal e sintoma, o que acaba acontecendo? Ela é confundida com uma virose, com uma gripe, com mal-estar. E também tem sua fase aguda e sua fase crônica da doença e as complicações, tá? O que acontece na fase aguda normalmente? Mal-estar geral,
náuseas, vômitos, dores musculares. Então, esses sintomas são muito genéricos, né? Pode ser interpretado como qualquer outra doença. E na sua fase crônica, né, a maioria dos portadores só começam a perceber que existe a hepatite quando começa a sua fase crônica, né? Devido a um câncer no fígado, devido a uma cirrose hepática. Aí, quando são internados, quando ocorre uma investigação, nota-se a presença do vírus, tá? Nessa fase, quais são os sinais e sintomas? Icterícia, lesões cutâneas, prurido, que é a coceira, acolia, que são as fezes esbranquiçadas, colúria, urina cor de Coca-Cola. Ascite é aumento do volume abdominal, né? Dá-se normalmente, devido ao aumento do fígado, aumenta o volume do abdômen, tá? Causa um edema abdominal, então é denominado ascite, tá? E quando ocorrem as complicações da hepatite tipo C, ocorrem encefalopatia, hemorragia, podendo haver coma, tá? Só uma nota, quem tem hepatite tipo C, normalmente devemos evitar fazer aplicações intramuscular devido ao problema de hemorragia, tá? Então, evita-se aplicar injeções intramuscular nesse caso. O tratamento, né, é dividido em tratamento medicamentoso específico também, medicação específica para hepatite. Então, uma das medicações mais utilizadas é a Ribavirin e o interferon, tá, que são mais utilizados. E os cuidados, né, tratamento não medicamentoso, que daí é voltado para quê? Isolamento, dieta, né, nutrição parenteral, se for necessário, e volta às medicações no caso se houver os sinais e sintomas, né, febre, dor, ânsia, né, então cada medicação aí para o tipo de sintoma que for ocorrendo, tá? Profilaxia, método de prevenção. Limitar transfusão sanguínea, não pode ser realizada, né, em excesso. Prevenir-se sexualmente, utilizar camisinha, tá, pessoal? Por conta do risco da transmissão para o parceiro, tá? Esterilização adequada dos materiais utilizados, tá? Tanto hospitalar, notificação compulsória, uma forma de prevenção, e os isolamentos, tá? Não existe vacina para hepatite tipo C, então apenas para a e a B, tá? Os cuidados de enfermagem, vocês vão começar a observar que são muito parecidos, praticamente iguais em todos os casos de hepatite, né? Orientar sobre o tipo de dieta mais adequado, estimular a dieta hipoproteica e hipogordurosa, aferir os sinais vitais, né? Anotar, comunicar se tiver alguma normalidade. Verificar o aspecto, né, das eliminações, principalmente diurese, né, aspecto da urina, coloração e das fezes também, né, para ver se tem presença de acolíria, tá? Presença de colúria, né, que é aquela urina cor de Coca-Cola. Realizar higiene corporal, higiene íntima, se for necessário. Sempre observar o sinal, né, de nível de consciência, se terá algum tipo de alteração no nível de consciência. Orientar o paciente sobre a importância de não consumir álcool, tá? Para não piorar o quadro clínico. Preparar o paciente para exames, encaminhá-lo ou coletar esses exames, tá? Laboratoriais, seja de sangue, fezes ou urina. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Então, essa aula sobre hepatite, por hoje nós ficaremos por aqui. Muito obrigada pela aula, até a próxima aula, gratidão, um beijo para vocês.